E aí, galera, beleza? Vamos fazer aqui nossa revisãozinha, né? A revisão pré-formulário. Formulário número 1 do quarto bimestre. Tá aí em vias de ser respondido, tá? E a gente colocou aí esse presentão para vocês aí, que é uma aulinha de revisão em questões, tá? Para que vocês possam ter um norte aí bacana e revisar tudo aquilo que a gente vem lendo nos capítulos, né? E também falando aí nas aulas. Vamos direto ao ponto aí para a questão número 1. Pessoal, então tá aí, ó. A questão número 1, ela traz o tema florestas, né, da região sul, tá? E aqui a gente vai falar especificamente da Mata dos Pinhais, também chamada de Mata de Araucária, tá? Indicando a localização, tá? Então, como é que a gente pode caracterizar essa vegetação, né, gente? É uma vegetação, segundo o próprio mapa que está aí disponível para vocês no slide, tá? É uma vegetação que se estende ao longo de boa parte da região sul, tá? Você vai encontrá-la nos 3 estados, né? No estado em que ela é mais abundante é o estado de Santa Catarina, tá? O estado do Paraná também tem bastante mata de araucária e um pouquinho, bem pouquinho mesmo, ali no norte do Rio Grande do Sul, tá bom? Essa mata ela é composta por pinheiros, né, de grande altura, tá? Com copas bem largas, tá? E por esse motivo, esse tipo de pinheiro ele é muito utilizado aí na indústria madeireira, né? Então você tem ao longo do tempo aí uma grande devastação por corte dessa madeira, né? Dizem os estudos aí que apenas 5% dessa mata original ainda remanesce, ainda existe, tá? Então, se te perguntarem qual é a mata predominante no Paraná ou em Santa Catarina, ok? Floresta de araucárias, ou Mata dos Pinheiros, Mata de Araucárias, tá? Estado de Santa Catarina e Estado do Paraná. No Rio Grande do Sul nós temos um mix aí, um pouquinho de araucária e nós temos também a vegetação de campos, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, temos aí para vocês essa primeira questão. Vamos direto para a próxima. Pessoal, olha aí, caracteriza a população da região sul, indica como ocorreu o processo de miscigenação, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Né? Lembrando, gente, aquela contagem dos séculos, né? O século XIX, ele começa em 1801 e vai até 1900. Então, metade do século XIX, 1850. Tá? O que aconteceu com essa turma aí? Né? Muitos imigrantes chegaram à região sul, né, vindos da Europa. Tá? Então, o continente que mais forneceu imigrantes aí no contexto da formação geográfica da região sul foi a Europa. Né? Você tem lá muitos alemães, italianos, você tem alguns portugueses açorianos, você tem muitos eslavos, né? Dentre os quais podemos destacar os russos, ucranianos, croatas, poloneses. Tá? Então, por isso que você percebe, como na foto aí de uma festa que me parece ser a Oktoberfest, né? Você percebe que na região sul você tem uma cultura europeia muito forte, principalmente desses povos que eu citei. Tá? Então, muitos desses povos vieram para o Brasil, né, a partir de 1850 em diante, tá? Em busca de melhores condições de vida, porque muitos deles estavam desempregados lá na Europa por conta do processo de Revolução Industrial. Tá certo? Nós vamos falar disso mais adiante, um outro tema. Tá? E sobre a população atual da região sul, né, quantitativamente, a gente pode dizer que ela tem aí aproximadamente 30 milhões de habitantes, né, bem distribuídos aí pelo espaço geográfico da região. Tá certo? Pessoal, a questão 3, ela traz um tema bem fácil, né? Ela pergunta quais são as duas áreas com as maiores aglomerações populacionais da região sul. Tá? Então você tem lá as regiões metropolitanas de Curitiba e de Porto Alegre, sendo as duas maiores aglomerações populacionais. Lembrando que Curitiba é a capital do Paraná, tá? E Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Tá? Então, resposta aí, região metropolitana de Curitiba e região metropolitana de Porto Alegre são as duas áreas com maiores aglomerações populacionais na região sul. Vale aqui uma lembrança que o estado de Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, tá? Essa capital, Florianópolis, ela não é a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. Tá? Lá você tem um maior índice populacional na cidade de Joinville, tá certo? Mas só uma curiosidade aí. Então, repetindo a resposta aí da questão 3,
as duas regiões metropolitanas de Curitiba e de Porto Alegre, né, são as duas maiores aglomerações populacionais da região sul, ok? Pessoal, uma questão bem tranquila também é de observação de mapa. Eu sempre falo para vocês desenharem os mapas, né, porque quando você tem um domínio do mapa, tá, você tem uma facilidade mental aí, de lembrança, né? A memória te ajuda muito a compreender o espaço geográfico que você está analisando, tá? Então é bom a gente ter essa noção de mapa, né? Então tá aí, ó, observe o mapa, indica os países que fazem fronteira com a região sul do Brasil, tá? Então, os países são Paraguai, Argentina e Uruguai, ok, está respondido. Mas é interessante lembrar que ao norte do Paraná você tem São Paulo, né? Você tem aí fronteira também com Mato Grosso do Sul, né? E esses outros três estados, esses outros três países aí vizinhos, né? Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? São muito parceiros econômicos da região sul. Então, observando o mapa, não apenas decorando quais são os três países que fazem essa vizinhança aí com o Brasil na região sul, né? É bom que a gente perceba que, olha que interessante, para o Paraná, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Se você tem uma fábrica em um desses três estados aí do Brasil, tá? Você pode exportar para os grandes, não tão grandes, mas para os importantes mercados consumidores ali desses países vizinhos, né? Então, isso também é um dos fatores que contribui para a boa industrialização da região sul. Talvez não o principal, tá? Mas é um dos fatores, tá certo? Então, tá aí, Paraguai, Argentina e Uruguai são vizinhos do Brasil, aqui na nossa região sul. Pessoal, mais uma vez aí, o mapa nos ajudando, né? E nessa questão 5, ela pede para a gente caracterizar o clima predominante na região sul do Brasil. Nós temos um mapa de climas, né, da região sul. Tá? Em azul, nós temos aí o clima tropical de altitude no norte do Paraná. Tá? Em laranjado, nós temos o clima subtropical com verões quentes. Tá? E em verde, nós temos o clima subtropical com verões suaves. Tá? O que acontece? Essa área de verões mais suaves, né, é justamente porque você tem uma altitude maior. E a gente sabe que quanto maior a altitude, menores as temperaturas. Né? Então, as áreas mais baixas, né, elas realmente tendem a ser mais quentes do ponto de vista aí do efeito estufa, né, da formação de calor dentro da atmosfera. Tá bom? Por isso que o topo das montanhas sempre é congelado, né, gente? Quanto mais alto, mais frio. Tá bom? Então, veja que na região sul, pelo próprio mapa, aí a gente já sabe que o clima predominante é o subtropical, tá? Justamente porque ali, perto do norte do Paraná, abaixo dessa faixa azul aí do mapa, nós temos o trópico de Capricórnio, cortando o Brasil, né? Então, do trópico para cima é tropical, do trópico para baixo é subtropical, tá bom? Bem simples essa análise, certo? Então, nós temos aí esse clima subtropical, tá? Uma característica marcante desse clima subtropical é que você tem ali um comportamento semelhante ao temperado, né? Em que nós temos aí as 4 estações do ano bem definidas, né? Você tem um outono bastante seco, você tem um inverno mais rigoroso, chegando a nevar em alguns locais aí, você tem um verão mais quente, nas áreas mais altas, como mostrado aí, ele não é tão quente assim, mas nas áreas em laranjado ele é bem quente, tá bom? E você tem a primavera bem florida, né? As 4 estações bem definidas do ano, chuvas regularmente distribuídas, e aí nós temos aqui o problema das geadas, né? Na época em que você tem uma passagem de massa polar atlântica, né? Essa massa polar pode congelar as plantações, gerando prejuízos aí, tá bom? Então, clima predominante, clima subtropical na região sul do Brasil, beleza? Pessoal, a questão 6, ela pede para a gente caracterizar a composição vegetal da região dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Tá? É claro que é uma composição vegetal variada, tá? Mas o predomínio, tá? É essa aí que está na nossa imagem, tá? Formação de gramíneas, né? Uma estrutura vegetal de pequeno porte, tá? E isso aí, gente, facilita o quê? Essa praticamente ausência de grandes árvores, né? Isso aí facilita a atividade pecuária, tá? Quando você cria gado
na modalidade extensiva nessa região, tá? Você vai ter aí o alimento disponível para o gado, né? Que ele vai comer esse capim, tá? E a não presença das árvores facilita essa situação de pecuária extensiva, tá bom? Então, aí, composição predominantemente aí vegetal de gramíneas, tá bom? Diferentemente de outros estratos florestais que temos aí pelo Brasil. A gente acabou de falar das araucárias, né? A Mata dos Pinhais lá, que você tem árvores gigantescas, comparadas, obviamente, com o contexto aí dessa parte do Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Então, vamos para a próxima, para a gente já ir finalizando nossa atividade de revisão. Pessoal, a questão 7, ela pede para você usar o livro aí, né? Lá no percurso que a gente estudou, na página 247, e você, após fazer essa leitura, você apontar os principais fatores para o bom desenvolvimento industrial da região sul. Lá no livro, tá? Ele está falando que um dos principais fatores para esse bom desenvolvimento industrial na região é a chegada dos imigrantes europeus a partir da segunda metade do século XIX, como a gente já viu anteriormente, acho que no segundo slide, né? E essa chegada de pessoas da Europa naquele contexto foi um fator importante porque aquelas pessoas, como eu já disse também, muitas delas já haviam tido contato com fábricas lá na Europa, né? Inclusive vieram para o Brasil em busca de empregos no espaço rural, porque o espaço urbano europeu ele já estava bastante modernizado, então as vagas de trabalho já haviam sido tomadas por muitas máquinas, né? Então o desemprego estava aumentando lá, mas algumas e talvez até várias dessas pessoas já haviam tido contato com máquinas e sabiam como fazer funcionar a atividade industrial. Tá? Então, a chegada de uma mão de obra relativamente qualificada da Europa, né? Isso aí contribuiu para o bom desenvolvimento industrial da região sul. E o outro fator que a gente pode citar é que essa região, diferentemente das outras 4 brasileiras, ela iniciou o processo de organização do espaço geográfico, né, com uma formação para si mesma, ou seja, tudo que era produzido ali era basicamente consumido ali. Era diferente daquela lógica, por exemplo, do Nordeste, de produzir cana-de-açúcar para mandar para a Europa, né? Então, você tinha ali um bom mercado consumidor dentro da própria região sul, né? E aí eu citei lá no slide também de Argentina, Uruguai e Paraguai, que a presença desses países vizinhos também é um fator que contribui, porque você tem ali um engrandecimento de mercado consumidor para a região sul, tá bom? Então, dá uma lidinha com calma lá na página, grifa, né, direitinho, e tem esses detalhes lá, ok? Pessoal, tá aí então a última questão, né, da nossa revisão. Apresente importantes características da usina hidrelétrica de Itaipu e explique por que ela é considerada binacional. Então já respondo que ela é binacional, né? Tá aí a logomarca bem bonita dela aí, né? Itaipu binacional, tá? Na fotografia, tá? Pelo seguinte motivo, ela foi construída em consórcio com o Brasil e o Paraguai, né? Então ambos são sócios aí da usina hidrelétrica de Itaipu. Tá? Então ela é de 2 países, né? Binacional, porque ela é de 2 países, Brasil e Paraguai. Tá bom, gente? Características importantes, ela está ali presente no curso do Rio Paraná, tá certo? E essa usina hidrelétrica é considerada uma das maiores do mundo, tá? E cabe a vocês saberem também que boa parte da eletricidade consumida ali nas regiões sul e sudeste do Brasil é oriunda da produção dessa magnífica, gigantesca usina hidrelétrica aí, tá certo? E, obviamente, boa parte da eletricidade consumida em todo o Paraguai também é produzida aí na usina hidrelétrica de Itaipu. Aí o nome Itaipu Binacional. Beleza, galera? Então, foi uma alegria estar com vocês aí, tá? Mais uma vez, espero que façam um excelente formulário, todo mundo aí tirando nota bacana, tá? Pra gente já caminhar aí pro final do ano, né? Já estamos todo mundo pensando em férias, né? Todo mundo cansado, mas eu acredito que esse finalzinho de ano vai ser bem divertido aí, a gente já está voltando aos poucos para a escola, alguns de vocês aí já estão até no presencial. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, obrigado aí pela atenção e uma ótima semana para todos. Tchau!